uma cerimônia, uma apresentação oficial, e ela segue algumas regrinhas, né, algum padrão de apresentação. Então, o Eduardo hoje defende o trabalho de conclusão de curso dele, o trabalho que ele fez ao longo desse ano, e ele vai apresentar o trabalho em torno de 20 minutos, e depois o professor Dr. Renan fará as considerações, eventuais comentários e correções que ele julga necessário. E em seguida vai sugerir também, algumas correções, algumas situações que possam vir a melhorar o trabalho do Eduardo. E em seguida a gente faz uma pequena pausa, onde o Renan, juntamente comigo, a gente se reúne de forma privada para poder discutir sobre o processo de aprovação do Eduardo. Bom, é uma cerimônia formal, por isso precisa ser feita essa introdução. Renan, muito obrigado pela sua presença. É um privilégio e uma honra tê-lo aqui com a gente. Você sabe o quanto que você é querido, né? O quanto eu gosto, te admiro, e o Eduardo também. Então, somente te agradecer aos colegas, aos familiares. Isso é uma situação muito especial. Então, parabéns mesmo pela presença de todos vocês. Obrigada. Bom, pode iniciar. Você que é o chefe. De antemão agradeço pelo convite. A proteção, a formação do Eduardo, e de acordo com a leitura do trabalho de conclusão de curso, tem algumas expectativas, tem algumas dúvidas, eu acho que agora é o momento de discuti-las. Então, eu gostaria de desejar uma boa apresentação para o Eduardo, que você esteja tranquilo. Afinal de contas, foi você que fez o trabalho, não foi? Foi. Está aqui só para apresentar os seus dados, tá bom? Cria-se uma expectativa muito grande, uma esfera que mistura ansiedade, uma série de sentimentos que na verdade são desnecessários, só vai te atrapalhar. Foi você que fez a coleta dos dados, foi você que atuou de fato. Do ponto de vista metodológico, você esteve aqui. Você coletou, fez análise, expressou suas considerações, discutiu com aquilo que já existe na literatura. Portanto, esse é o momento para você nos apresentar aquilo que você fez, aquilo que você se dedicou ao longo desses últimos anos. Na verdade, o grande trabalho, a grande tarefa não é hoje. Hoje é apenas para você nos explicar aquilo que você fez. Então, ao seu momento, para que você nos mostre de fato toda a sua dedicação. Então, boa apresentação para você tem 20 minutos. Uma boa apresentação. Obrigado, professor. Boa noite a todos, os presentes, professores, familiares, colegas de classe. O título da minha apresentação, trabalho de conclusão de curso, Parâmetros Fisiológicos de Exercício Físico em Mulheres Jovens e Ativas. Esse trabalho vai tratar da parte principalmente da fisiologia do exercício relacionada à população do público feminino ativo e jovem, certo? Começaria então com uma parte introdutória, tratando da questão do sistema cardiovascular, sistema pulmonar e respiratório, que foi analisado em torno do escopo do trabalho, que foi, no caso, a fisiologia cardiorrespiratória, que pode ser também traduzida como a fisiologia aeróbica, a aptidão física aeróbica, que envolve o sistema cardiovascular e sistema pulmonar. O objetivo específico desse estudo foi avaliar parâmetros fisiológicos da existência cardiorrespiratória e também composição corporal em relação aos valores de exercício físico semanais em mulheres ativas e jovens.
mulheres da faixa etária de 19 até 35 anos, tá? E no caso, a gente tem aqui, com base nessa representação esquemática, que mulheres que praticam exercício, como se mostra na literatura, possuem uma maior aptidão física aeróbica em relação às mulheres sedentárias. Dito isso, então, a gente vai agora começar a traçar a parte dos testes que foram empregados dentro desse estudo. Foram, primeiro, então, analisados dois questionários desses testes. Foi feito o questionário, primeiramente, o PARQUET, que é o questionário de prontidão de atividade física, que avalia se a pessoa possui, no caso, ausência de doenças e é considerada saudável, por assim dizer, e, portanto, está apta a praticar o exercício físico. Tá? Depois foi realizado o questionário IMPAC para caracterizar a questão da amostra, se elas eram mulheres ativas de fato ou não. Foram selecionadas, então, para esse estudo, apenas mulheres com mais de 150 minutos na semana de exercício físico praticados regularmente. Tá? O primeiro teste em específico foi o teste de NO exalado, essa variável eu vou explicar mais adiante. É um teste aqui, como vocês podem ver, que ela, no caso a voluntária, ela sopraria aqui um aparelho, né, e quantificaria esse gás. Tá? Esse gás é quantificado em partes por milhão. Tá? Depois foi realizada a avaliação física, percentual de gordura, percentual de gordura por dobras cutâneas, com esse instrumento aqui que se chama adipômetro, tá? No caso, o teste de composição corporal. Depois foi feito o teste de esforço físico, de fato, que é o teste de esforço na esteira, como vocês podem ver na imagem aqui. Foi feito um teste, então, por ventilometria com a captação do véu do espírito, que eu também vou explicar mais adiante. Tá? E o protocolo de trabalho, no caso dessa esteira, da velocidade de inclinação da esteira, foi o protocolo de elastagem, que é desenvolvido para o público ativo no exercício, tá? Que pode ser usado por esse público feminino jovem e ativo. Os parâmetros fisiológicos, então, foram analisados dois parâmetros de resistência cardiorrespiratória e um de composição corporal. O primeiro analisado foi o valor pico, que é o consumo pico de oxigênio, que pode ser entendido pela capacidade de captar, absorver e transportar o oxigênio durante o pico do esforço físico. Tá? Então, seria relacionado à capacidade máxima aeróbica do indivíduo, que também pode ser encontrado na literatura como VO2 máximo, né? Encontrado como sinônimo, muitas vezes, dois termos. Ele, na unidade de medida, então, é enunciado como mililitros de oxigênio por quilograma de peso corporal durante 1 minuto. Tá? No caso, é o VO2 pico relativo. NO exalado pode ser entendido como óxido nítrico exalado, que é produzido a partir da reação de, por exemplo, o aminoácido L-arginina, que é, no caso, produzido no local na parede do vaso sanguíneo, que é o endotélio vascular. Tá? E, no caso, é uma substância gasosa que produz, no caso, a vasodilatação no exercício. Ela é produzida a partir de um estresse mecânico, tá? Que a gente chama de tensão de cesariamento, que é o shear stress durante o exercício. Tá? No caso, principalmente na população especial, por exemplo, de grupo de hipertensos, uma melhor função do óxido nítrico está relacionado com um melhor quadro, né? No caso de saúde desses indivíduos, por exemplo, e até mesmo, procurei na literatura, pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. O percentual de gordura, como eu falei, foi feito por adipômetro, com dobras específicas, a coxa medial, a tricipital e a abdominal vertical, depois com uma equação chamada equação de Jackson-Pollock. Tá? E, no caso, essas variáveis, na parte da estatística, foram submetidas a um processo de correlação de Pearson, que eu vou explicar mais adiante, tá? Na análise dos gráficos. Mas primeiro aqui, essa tabela mostra a caracterização do número de voluntários, também com valores de médios de padrão. Participantes da amostra participaram 20 mulheres ativas fisicamente, idade média 27,3 anos, índice do padrão ao lado, exercício físico na semana, a
apresentaram um valor bem significante, 530,8 minutos na semana. Um desvio padrão também até expressivo de 237,4. VO2 pico, no caso apresentado 37,3, é considerado um valor de regular para bom dentro dessa faixa etária. Tá? NO exalado, partes por bilhão, um valor de 15,4, com desvio padrão de 11,4. E gordura corporal, que no caso nesse estudo aqui deu um valor mais alto, 31%. Encontrado na literatura um valor recomendado, por exemplo, por autores como Damasceno, entre 15% a 25% das mulheres fisicamente ativas. No caso, seria a recomendação de um percentual de gordura adequado. Agora serão apresentados parte dos gráficos nas correlações específicas, com base no R, né, que é a correlação de Pearson. E só para vocês terem ideia, da parte da estatística nas análises, no caso, um valor mais próximo de 1 ou menos 1 indica uma correlação mais forte. Mais próximo de 0 indica uma correlação mais fraca e inexistente. Tá? No caso, foram analisadas, primeiro aqui, nesse gráfico, VO2 pico, exercício físico semanal, um R praticamente inexistente de correlação, 0,03. Depois, VO2 pico e percentual de gordura foram as variáveis analisadas. Sua correlação deu negativa, só que também insignificante, R igual a menos 0,4. E só para vocês também se contextualizarem, a minha hipótese é que desse, no caso, uma correlação moderada para todas essas variáveis. No caso, temos avaliado também de exercício físico semanal, NO exalado, comparando-se, um R também bem significante, praticamente nulo, 0,05. Após temos exercício físico, percentual de gordura, R igual a menos 0,4, também uma correlação inexistente. Agora chegamos aqui a esse gráfico que apresenta de fato uma correlação moderada e é o único gráfico que apresenta correlação tipo moderada, tá? E que pode ser mais discutido aqui hoje, que é, no caso, a variável VO2 pico e NO exalado. A correlação foi encontrada como sendo meio, R igual a 0,5. Isso pode indicar, de fato, que indivíduos que possuem uma maior capacidade de oxigênio de pico também possuem um NO exalado também mais alto, ou seja, uma capacidade física cardiorrespiratória conjugada também uma capacidade vascular aumentada entre os dois. Tá? Depois nós temos a variável NO exalado e percentual de gordura como uma correlação encontrada como sendo também muito fraca, R igual a menos 0,3, também muito próximo de zero. E agora, na parte de considerações finais desse trabalho, nós temos que as mulheres fisicamente ativas desse estudo aqui possuíram, de fato, a quantidade de exercício físico na semana adequada para entidades do campo científico, como o Colégio Americano de Medicina Esportiva, a Organização Mundial da Saúde, etc. Também de considerações finais, não houve uma demonstração da correspondência entre essas variáveis em termos dos parâmetros fisiológicos investigados, na maioria dessas variáveis. Essa explicação está relacionada a fatores intrínsecos e extrínsecos, foram também mais detalhados na parte escrita do trabalho. Tá? Um achado interessante desse estudo seria então essa relação moderadamente plausível, como a gente vê no gráfico, entre o VO2 pico e o NO exalado, que poderia estar então relacionado ao efeito adaptativo crônico do exercício em função da parte cardiorrespiratória do indivíduo e também do seu sistema vascular. Tá? Mesmo no público aqui feminino jovem ativo, mas isso é mais evidente também, como tinha citado, nos públicos especiais, cardiopatas, também pessoas com doença maior obstrutiva crônica. Acredito que o cerne, então, do trabalho foi discutido. Agora eu passo a palavra para o professor Edmundo para suas ponderações. Muito bem, Eduardo, parabéns de novo pela sua apresentação. Foi uma apresentação elucidativa.
expositiva, didática, que mostrou clareza, mostrou segurança, isso é o mais importante. Na verdade, o que me chamou a atenção positivamente foi que muitas das minhas dúvidas que eu tive durante a leitura do seu TCC foram esclarecidas na sua apresentação. Isso é um aspecto positivo para a sua apresentação, mas que deve ser corrigido no trabalho escrito. Bom, por quê? Você vai fazer uma única apresentação, mas o que restará para a comunidade científica? Aquilo que você fez descrito. Então, uma das sugestões é que você reforçasse, que você reescrevesse alguns aspectos que eu acho importante. Depois você discutir isso com o seu orientador e, de acordo com aquilo que vocês acharem pertinentes, vocês poderão incluir ou não. Eu acho que seria importante. Iria contribuir bastante para que outros alunos, para que outros profissionais possam obter informações relevantes daquilo que você fez nesses últimos anos. Tá? O tempo foi adequado, você conseguiu. Se quiser sentar, pode sentar. Não, é o que eu deixei um slide para agradecimentos. Então tá junto, aí depois faz, né? Só uma outra coisa, quanto tempo eu tenho para fazer isso? É livre? Não me deixa o tempo livre, hein? Eu sei que é um perigo, mas... Pois é, só um assinando. Muito bem. Volta no primeiro slide, por gentileza, Eduardo. No primeiro. Perfeito. Me chamou a atenção uma coisa que parâmetros fisiológicos e exercício físico em mulheres jovens e ativas. A gente sabe muito bem o efeito do exercício físico agudo e crônico. E a gente sabe muito bem que são respostas distintas. Lembrando que a frequência cardíaca ela apresenta um efeito exatamente antagônico quando a gente a inclui nesse contexto. Lembrando que pessoas fisicamente ativas ou sedentárias apresentarão um aumento da frequência cardíaca. Não é verdade? Agudamente, cronicamente, o que a gente observa com a frequência cardíaca em indivíduos treinados? Indivíduos treinados, a gente apresenta uma diminuição. Uma redução, exatamente. Então veja que nós estamos falando da mesma variável fisiológica, mas com respostas antagônicas. Logo, em qual condição que vocês avaliaram o exercício físico? Agudamente ou cronicamente? Nós avaliamos o exercício físico na condição aguda. Então acho que é importante, já desde do tema do seu trabalho, deixar isso claro, tá bom? Exercício físico agudo, tá? Parâmetros fisiológicos de exercício físico agudo, ou respostas fisiológicas agudas, tá? Então, essa seria uma consideração que talvez explanasse para o leitor. Muito bem. No seu trabalho escrito, o objetivo ficou um pouco, eu diria, nebuloso. Tá? O que eu recomendaria para vocês fazerem? Descrevam um objetivo geral, tá? Façam uma descrição de qual foi o objetivo geral e depois o objetivo específico, tá bom? Normalmente é de praxe a gente fazer isso nos trabalhos formais, oficiais. E eu vi que ficou no final da introdução, correto? A descrição dos objetivos. Não, eu vi que foi objetivo e logo na sequência do parágrafo abaixo, a hipótese. Na verdade, no mesmo parágrafo, né? Eu acho que é importante vocês destacarem, criarem um tópico objetivo, ou objetivos. Objetivo geral, objetivo específico. Veja que o seu objetivo é um dos grandes fatores que vão chamar a atenção do leitor. Então, destaca isso. Tá? Assim como a hipótese, o que você espera, ou o que vocês esperam de resultado em relação àquilo que se pretende estudar. Eu acredito, eu acho que... É muito curioso, porque na ciência a gente não utiliza a palavra eu acho, né? Então, nós utilizamos um sinônimo que fica mais bonito, que fica mais elegante, que é a minha hipótese, que no final das contas eu acho, né? Convenhamos. Então, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo
objetivo é avaliar os parâmetros fisiológicos durante o exercício físico, fazer a correlação. Objetivo específico, qual parâmetro fisiológico? Veja, parâmetro fisiológico tem milhares. Ser mais assertivo em relação ao seu objetivo. O meu objetivo é avaliar o NO exalado. O meu objetivo é correlacionar o NO com o VO2. O meu objetivo é correlacionar o tempo de exercício físico com o VO2, com o NO. Seja mais específico. Tá bom? Isso não ficou muito amplo, tá, Eduardo? Então, eu acho que vocês poderiam ser mais pontuais nesse sentido, tá? No objetivo geral você pode ter uma margem maior, mas no objetivo específico ser mais assertivo, tá? Ficou claro na sua apresentação oral, mas na apresentação escrita, vocês colocaram fazer a avaliação ou fazer a correlação de parâmetros fisiológicos. Veja bem, a gente consegue fazer várias correlações e muitas vezes essas correlações não têm vínculo algum, não tem relação não tem uma associação propriamente dita. Existe inclusive um levantamento mostrando que quanto maior for a idade, acho que é do Kenny Reeves, eu acho, ou de algum ator de Hollywood, mostrava que havia uma maior morte de baleias no mundo. E a correlação foi forte. Mas tem alguma relação entre o envelhecimento do ator com a mortalidade de baleia? Nenhuma. Mas tinha correlação. Isso quer dizer alguma coisa? Absolutamente nada. Tá? Então, para a gente fazer correlação, nós precisamos ter já algo que esteja vinculado entre um parâmetro e outro. Muitas vezes eu sempre digo, né, que quando não sabemos o que nós estamos procurando, nós não vamos achar absolutamente nada. Isso não representa absolutamente nada. Tá? Então é importante que você destaque, que você tenha um embasamento na introdução do porquê que você vai fazer aquela correlação. E eu percebo, pelo fato de já ter passado, né, pelo ambiente acadêmico, que muitas vezes o resultado absoluto ele não apresenta valores expressivos, significantes do ponto de vista estatístico. É o pesquisador que vai lá e faz correlação. Vamos ver se dá. Se der, beleza, a gente coloca lá e olha que maravilha. Foi um resultado expressivo. Não, calma. Vamos ver se existe, se é coerente, se é plausível uma variável justificar a outra, se correlacionar com a outra, tá bom? Esse é apenas um cuidado que nós devemos ter. Não estou invalidando o seu trabalho, não é isso. Mas que tenhamos cautela quando nós formos realizar a correlação. Essa é uma tendência que eu observo, na verdade é uma realidade que eu observo nos pesquisadores brasileiros. Tá? Eu digo brasileiro porque é o nosso meio que a gente vive. Então, essa é uma característica que nós devemos ter um cuidado maior. Tá? Na descrição do trabalho, Eduardo, você colocou que houve a elaboração do IPAC. Na verdade, não, né? O objetivo do trabalho não foi elaborar, não foi adaptar o IPAC, mas sim aplicar o IPAC. Então, só faço essa correção no texto, tá bom? E um outro detalhe, o ventilômetro que nós temos aqui na faculdade, ele é muito bom para se avaliar os parâmetros ventilatórios, principalmente a ventilação propriamente dita, como nós chamamos popularmente, é um ventilômetro. Então ele avalia a ventilação. O VO2 pico, quando vocês forem descrever, eu sugiro que vocês coloquem não a avaliação da medida em si, mas como eu posso dizer, a estimativa do VO2, tá bom? Porque para nós encontrarmos de fato, para nós, igual você explicou muito bem, para que seja avaliado, para que seja medido o quanto se capta, o quanto se transporta, o quanto se utiliza de oxigênio, nós precisamos do espirômetro de fato. O ventilômetro a gente não consegue, tá? O que o ventilômetro nos fornece de informação? A ventilação, a resposta ventilatória durante o esforço. Então, é só, se vocês têm pretensão de publicação, só fazer essa
essa adequação na nomenclatura propriamente dita. Tá bom, Eduardo? Uma outra coisa em relação aos métodos, na apresentação você fez bem, eu acredito que ficou bem divididinho, ficou bem claro, mas no texto ficou no mesmo parágrafo a descrição dos parâmetros ventilatórios, metabólicos e antropométricos. Faz um subitem para cada um deles, tá bom? Isso vai ficar muito mais organizado, muito melhor dividido. Olha, eu vou avaliar o NO, vou medir o NO através desse protocolo com esse equipamento. Eu vou avaliar as medidas antropométricas através de um adipômetro, será utilizado as 3 dobras que você explicou muito bem na sua apresentação oral, mas ficou deficiente na escrita, tá bom? Eu fiquei na dúvida, qual que foi o protocolo? Foi o Pollock? Foi o Macardo? Foi 3 dobras? Foram 7 dobras? Descrever melhor isso também, tá, Eduardo? Qual balança que foi utilizada? Qual estadiômetro que foi utilizado? Descrever melhor isso, tá? Os parâmetros ventilatórios, como que foi feito, qual foi o protocolo utilizado, quais variáveis foram avaliadas, também descrever melhor isso, tá? E apenas uma correção, o protocolo de Elestad não é um protocolo em rampa, tá bom? O protocolo de Elestad é um protocolo escalonado, ele tem a alteração de carga a cada, no caso, a primeira mudança no 3º minuto e depois a cada 2 minutos, não é isso? Ou seja, ele vai escalonando e não em rampa, tá? Apenas para esclarecer ao público presente nessa apresentação, o protocolo em rampa é aquele protocolo em que há um incremento da carga a cada minuto durante o teste, né? Há uma progressão, mas essa progressão é a cada minuto. O protocolo estático ocorre a progressão da carga, no entanto, o primeiro estágio tem a duração de 3 minutos e subsequentemente, me desculpem, a progressão da carga ocorre a cada 2 minutos. Isso caracteriza esse protocolo escalonado, tá bom, Eduardo? Só faz essa correção, tá? No meio desse protocolo, Uhum. no meio do protocolo, não sei se é do 4º ou 5º estágio, né? Tem uma alteração da rampa. Da inclinação? Vejam bem. Em 10, ele passa de 10 para 15, mas é só essa. Me dê licença só para eu fazer uma... Para que não haja dúvidas de maneira definitiva, eu só vou subir aqui com licença. O protocolo em rampa, pessoal, ele se caracteriza pelo incremento da carga, seja ela pela inclinação da esteira, seja pelo aumento da velocidade da esteira, seja pelo incremento em watts do ciclo ergômetro. No caso, foi a esteira, correto, Eduardo? Ou seja, o incremento da carga ela se dá pela inclinação em si e pela velocidade em si. Quando ela ocorre a cada minuto, então a cada minuto ocorre o incremento da carga, seja ela por velocidade, seja ela pela inclinação, ou seja, qual que vai ser a linearidade? Dessa forma, perfeito? No entanto, quando o incremento da carga ocorre a cada 2 minutos, 3 minutos, o que a gente observa? Se tem, aqui eu vou colocar a carga. Então, se tem o incremento da carga, a manutenção da carga, perfeito? No 3º minuto que a gente observa, o aumento. E ela persiste por 2 minutos. E aí, ocorre novamente o incremento da carga, né? Vejam bem que esse incremento da carga, eu me refiro ao aumento de velocidade e ou inclinação. O que caracteriza o protocolo em rampa em si é que esse incremento ocorre a cada minuto. Não quer dizer que o ergômetro está formando uma rampa em si. Tá? Esse é uma pequena confusão que muitas vezes pode ser em decorrência da própria tradução da literatura, mas que
O protocolo rampa se determina pelo incremento da carga a cada minuto, e não necessariamente de forma a rampa em si. Mas isso é um pequeno detalhe que muitas vezes a gente pode confundir, mas que a partir do, por exemplo, vamos supor que é um protocolo escalonado, ou seja, a cada 2 minutos, e do segundo para o quarto minuto houve a inclinação da esteira. Isso quer dizer que o protocolo é em rampa? Não. Isso quer dizer que o protocolo ele é escalonado, né? Ou seja, houve um aumento em intervalos de tempo superior a 1 minuto, ou seja, 2 minutos, 3 minutos, né? Essa confusão da rampa, se fosse assim, o protocolo em ciclo ergômetro ele jamais seria em rampa, né? Porque a bicicleta ela não vai formar a rampa em si. Mas sim, existe porque ocorre um incremento da resistência do ciclo ergômetro a cada minuto, tá bom, turma? Eu quis chamar a atenção de vocês, principalmente porque tem os alunos da graduação, então acho que vocês são os grandes interessados quando a gente fala. A família, talvez, eu não sei qual é a formação de vocês, mas talvez fique um pouco nebuloso, né? Mas espero que, de certa forma, tenha entendido mais ou menos como que é o fio da meada. Se o senhor me permitir, eu sou engenheiro eletricista, né? O que o senhor acabou de escrever ali, se a gente calcular a integral daquelas duas curvas que o senhor desenhou, né? O primeiro, o incremento em degrau, ele vai nos dar a área embaixo dessa curva. Se a gente tem uma reta que, por acaso, passar exatamente no meio, até como o senhor desenhou ali, deixando um pequeno triângulo retângulo para baixo e um outro triângulo retângulo para cima, a integral dessa linha reta que o senhor desenhou, ela vai dar a mesma área do desenho escalonado. Então, as duas áreas para o efeito geométrico da engenharia são idênticos. Então, em termos de watts consumidos num processo de trabalho mecânico realizado pelo aluno que executou ali, ou pela voluntária, né, no caso do Eduardo, que executou, o trabalho em watts é o mesmo, mas ele gera uma diferença que justamente tem a ver com o impacto agudo do impacto mais contínuo, né? Mas a engenharia, no cálculo de integral, explicaria essas duas curvas de uma forma bem tranquila. Sim. Né? Qual é o nome do senhor? Alexandre. Eu agradeço pela contribuição do senhor Alexandre, pai do Eduardo. Né? De fato, se a gente for analisar a carga, o valor absoluto, seja ele em watts, seja ele em quilômetros por hora, seja ele em inclinação, de fato os valores serão bem semelhantes. Mas o que se objetiva para se avaliar durante o teste ergométrico? É o teste ergométrico? Sim, o teste que nós estamos discutindo é a variável VO2 pico. Ou melhor dizendo, né? Quando chega-se ao final. Mas o que a gente está avaliando aqui? O VO2. E aí quando a gente avalia o VO2, aí existe essa diferença. Tá? De fato, quando a gente analisa a carga externa, ela apresenta um caráter muito semelhante. Mas quando a gente avalia a resposta fisiológica VO2, aí sim nós observamos grande diferença. Só para a gente colocar um ponto final nisso, por que muitas vezes a gente dá preferência para o protocolo em rampa? Porque as adaptações fisiológicas relacionadas à captação, ao transporte, ao consumo de oxigênio, ele é diferente quando nós expomos o avaliado durante o protocolo em rampa em comparação ao protocolo escalonado. Durante o protocolo escalonado há uma certa adaptação metabólica e ventilatória do organismo e que muitas vezes pode prejudicar a variável quando a gente faz a avaliação do VO2 direto, né? A medida do VO2 direto. Como o objetivo foi os parâmetros ventilatórios, então a gente aceita muito bem o protocolo escalonado, tá joia? Mas de antemão agradeço muito pela contribuição do senhor Alexandre e que no final das contas a gente está avaliando uma medida fisiológica, apesar de haver a influência dos parâmetros externos, dos parâmetros extrínsecos, como a aplicação da carga em si. Tá joia? Eduardo, desculpa a interrupção. Muito bem. Eduardo, voltando, me diga uma coisa, por que você utilizou mulheres de 19 a 35 anos?
eu as utilizei, também é um tema de interesse meu, acerca do corpo feminino e a fisiologia do exercício. Eu sempre me intriguei desde esse público feminino jovem antigo, mas também o público masculino, o público, no caso, praticante de exercício físico regularmente, e as adaptações fisiológicas conseguidas, né, através do treinamento, que também depois pode ser entendido mais aprofundadamente para os indivíduos que não praticam o exercício físico regular e, no caso, nós aplicarmos o treinamento desses indivíduos sedentários e conseguirmos essas mesmas respostas, sempre, isso sempre me fascinou. E por que não avaliar mulheres de 40, 45 anos, mulheres que não atingiram ainda a menopausa? Bom, parte também do interesse foi por causa da pesquisa que eu estava participando, no caso, com a orientação do professor Tiago, que foi parte da pesquisa de doutorado. Então, como o público dele se tratou, esse público feminino, jovem ativo, de 19 a 35 anos, acabei utilizando a parte desses dados, também por reconhecer que poderia ser um orientador que me daria sábios conselhos nessa área de pesquisa, poderia me ajudar em termos de início da carreira acadêmica. Então, foi uma oportunidade que surgiu naquele momento e acabei seguindo nessa linha de pesquisa, dessa amostra, desse público específico. Perfeito. Lógico. Só para esclarecer para o Dr. Renan, um dos eixos, ou talvez o eixo principal, essa é uma parte da pesquisa que foi realizada. O eixo principal dessa pesquisa trata da utilização de contraceptivos orais. Sendo assim, a gente precisa pegar um público que esteja dentro de uma idade que faça sentido essa mulher tomar o contraceptivo. A gente até chegou a esticar um pouquinho essa idade para 40, mas assim, já poderia começar a pegar algumas voluntárias já no comecinho daquele processo, né, Do tratamento com os anticoncepcionais. Da menopausa, né? Algumas mulheres têm menopausa precoce. A nossa chefe, inclusive, a doutora Suzana, ela decidiu manter justamente para não esticar muito, para não pegar essa. E 19 anos, porque tem que ser maior de idade. Né? Então, a parte de baixo é mais fácil de explicar. Mas é só por isso. Ou seja, há uma maior prevalência de mulheres dentro dessa faixa etária que fazem a utilização de anticoncepcionais, correto? Então, acredito que isso ficou bem esclarecido, né? Isso é importante vocês enfatizarem, tá bom, Eduardo? Inclusive, falando isso, coincidentemente, essa era a minha próxima pergunta. Todas as mulheres faziam o uso de anticoncepcional oral, então? Não. Todas as mulheres participantes do estudo não realizavam. Nenhuma delas fazia? Não, algumas realizavam e outras não. Mas isso, para fins da parte dessa pesquisa especificamente, não foi isolado, no caso. E por que não? Porque acredito que esse não tenha sido o foco que eu procurei, né? No caso, colocar dentro do meu objetivo. No caso, esse objetivo ficou mais para minha outra colega, né, a Jennifer. Ela analisou esse tema específico, que também é mais do interesse dela. Acredito que não foi meu interesse na época também. Eu vou fazer uma outra pergunta, e de acordo com o que a gente discutiu, acho que vai ficar mais claro. Qual que, considerando as mulheres que não faziam a utilização de nenhum anticoncepcional oral, ou então não faziam a utilização de nenhum dispositivo intrauterino, né, popularmente conhecido como DIU, vocês se preocuparam em relação ao período do mês, ou seja, ao
período do ciclo reprodutivo na coleta desses dados? Em termos de coleta desses dados, não foi analisada essa questão em específico. Apesar de que no questionário aplicado durante a pesquisa, elas informavam, no caso, o período do ciclo menstrual em que estavam. Mas, no caso, para a realização dos testes, isso não foi levado em consideração. Ou seja, esse questionário, no caso que foi mencionado, ele não foi aplicado no período anterior aos testes, à coleta de dados da pesquisa. Ele foi aplicado no dia da pesquisa propriamente dita. Tá? Ou seja, pode ser que as mulheres que não faziam a utilização de anticoncepcional oral poderiam estar, uma das voluntárias na fase lútea, outra na fase ovulatória, poderia haver. E vocês acham que poderia haver essa diferença? Poderia? Eu acredito que talvez haveria, sim. Mas realmente uma resposta que poderia ter sido levada em consideração, mas acabou realmente não. Também porque acredito que talvez ficaria um excesso de informações, mas isso também poderia ser também levado realmente em consideração. Sinceramente, a minha hipótese é que sim. Porque a gente sabe muito bem que as flutuações hormonais, principalmente as estrogênicas, podem influenciar diretamente, inclusive no NO. Tá? Na produção. Inclusive, o que acontece com as mulheres pós-menopausa? Não há um fator de risco adicional no qual a probabilidade de um evento cardiovascular na mulher pós-menopausa é semelhante aos homens? Não é isso? Por quê? Exatamente pela redução do estrogênio. E exatamente pelo papel protetor do estrogênio frente à influência na resposta vasodilatadora endotélio dependente. Então, aqui vocês fizeram já o trabalho, rodaram estatísticas, estão apresentando os resultados, mas eu acho que vocês poderiam fazer uma subanálise, separarem, fazer uma estratificação. Vocês têm essa informação em relação ao período? Tem a data da última menstruação, é só fazer a conta. Exatamente, estratifica, faz subgrupo, faz ovulatória, faz lútea, porque é bem provável que vocês irão obter resultados mais expressivos, sinceramente. É bem provável que a correlação que vocês fizeram na medida de NO seja alterada. Inclusive, vocês podem comparar através do teste T as mulheres na fase. E aí, não deu? Mas pelo menos vocês poderiam colocar isso. A diferença no NO com as que tomam contraceptivo, com as que não tomam. Tá, mas uma que a gente teve que excluir porque ela era asmática e aí ficou absurdo, teve que tirar. E vocês colocaram o critério de exclusão, né? Exatamente. Que não poderia. Então justifica. E vocês compararam assim, mulheres que não faziam a utilização, fazer a subanálise de 2 subgrupos, especificamente nessas mulheres, e não comparar com as mulheres que não tomavam. Boa ideia. É uma possibilidade para vocês também, tá? Estratifica para só as mulheres que não faziam a utilização dos ACOs e compara, faz um teste T, roda um teste T comparando se existe ou não, tá? Eu acho que isso, tanto no basal assim como o efeito agudo após o teste de esforço, tá bom? Acho que isso seria relevante. E assim como o horário da coleta. É importante vocês descreverem qual foi o horário da coleta. Na verdade, eu sei qual foi o horário, porque eu participei do estudo, né? Mas isso é importante vocês colocarem, tá? Se não me engano, foi das 7 da manhã até as 16 horas, não foi? Não, chegou. Mas até umas 14, mais ou menos. 13 horas. 13 horas. 14 já está fechado. É importante vocês colocarem isso, tá bom? Eu acho que é relevante e vai enriquecer o seu trabalho, tá? Outra coisa, colocar, na verdade eu já falei, né? Qual foi o protocolo adotado para o método de dobras cutâneas? Foi o Jackson e Paul, 3 dobras, correto? Não foi uma carga? Não. Não, tá. Descreva isso, tá bom, Eduardo? Eu acho que isso é importante. Muito bem.
uma outra coisa, como nós estamos falando de um processo acadêmico, científico, prezar, na verdade foi só um momento, tá, Eduardo? Eu não vou falar aqui, não vou generalizar, foi algo pontual, mas que eu acho que é importante, que me chamou a atenção, eu acho que é importante você corrigir. 2 minutos para soprar no aparelho, mudar para expirar, tá bom? Tá? O ventilômetro nós já discutimos, né, sobre a diferença, sobre um e o outro, tá? E eu gostaria que vocês se atentassem um pouco mais em relação às alterações ventilatórias que vocês utilizaram para determinar o primeiro e o segundo limiar, correto? Foi através das inflexões da ventilação, não foi? Portanto, vocês têm esse valor, vocês têm esse parâmetro. Justificar por que ocorre essa inflexão. Falar sobre a influência dos quimiorreceptores periféricos e centrais. Por que ocorre essa mudança do padrão ventilatório? Quem está provocando essa modificação? É legal, utiliza um parágrafozinho para falar sobre essa mudança, sobre o acúmulo dos prótons de hidrogênio, de onde que vem esses prótons de hidrogênio, da contribuição, da transição da via metabólica aeróbia, no qual se utiliza o ácido graxo propriamente dito, e o início da contribuição da via glicolítica, da glicose, e assim a produção dos prótons de hidrogênio através do lactato. Tá? Eu acho que isso enriqueceria bastante o seu trabalho. Tá, Eduardo? Só um detalhe dos resultados. Você descreve aquilo que você coletou. É só um aspecto em relação à organização, às métricas do trabalho em si, mas lembrar sempre de dar um espaço na primeira linha do parágrafo, tá bom? E deixar justificado. Tá bom? Que não está justificado. Tá? À esquerda. Tá? Só corrigir isso aí. Isso é simples de fazer. Tá? Muito bem. E Eduardo, em relação ao resultado em si, como que você explica a não correlação, né, na verdade foi de 0,4, mostre-nos por gentileza o gráfico do exercício físico com o VO2 pico, que vocês mostram de uma maneira com uma correlação fraca, no qual quanto mais exercício físico a paciente faz ao longo da semana, menor é o VO2 pico, correto? Olha lá, uma correlação fraca, né? 0,03. E olha lá, né? A mulher que faz 800 minutos semanais apresenta um VO2 pico relativo menor de quem faz 200 minutos. Quais são as considerações que você tem para esse resultado? As considerações que eu colocaria como talvez uma hipótese de fato desse resultado seria em relação também à resposta dessa voluntária em termos do questionário internacional de atividade física, porque nós vemos lá que existe, no caso especificamente na parte das perguntas e respostas, nós vemos que existe a pergunta, temos por exemplo, só para citar, a intensidade que a voluntária faria o exercício físico na semana, que seria relacionado, por exemplo, à intensidade de uma caminhada. Exercícios leves, como executar tarefas domésticas, executar, no caso, tarefas da vida diária de maneira geral. Então, isso implicaria que realmente não teria uma correlação em termos dessa quantidade de exercício físico, por ser uma intensidade de fato praticamente em níveis de repouso, com a relação da capacidade aeróbica de pico. Então, acredito que seria a associação. Ou seja, você quer dizer que atividades físicas de menor intensidade provocam menores repercussões em relação ao VO2 pico, ou seja, o aumento do VO2 pico seria amenizado em comparação àquela mulher que faz menos
atividade física em relação ao tempo, mas de maior intensidade. Seria essa uma das justificativas, né? Ótimo. Você me falou uma palavra, um termo que me chamou a atenção: atividade física, né? Aquelas mulheres que fazem atividade física, como por exemplo as atividades básicas da vida diária, como cuidar da casa, né? Faxinar, enfim. Isso é uma atividade física ou um exercício físico? Isso é considerado uma atividade física. Perfeito. Você considerou isso como um parâmetro na somatória do tempo semanal, né? Sim. Ótimo. Portanto, por que você colocou exercício físico semanal? Acho que seria mais coerente colocar atividade física, tá bom? Porque você levou em consideração atividades físicas. Tá bom? Beleza? Acho que essa justificativa da adaptação, quanto menor for a intensidade do esforço, menores serão as repercussões adaptativas em relação ao incremento do VO2 pico, um efeito crônico. Então, é coerente, é plausível. Né? Um outro parâmetro também que você colocou foi a correlação entre... Vamos colocar mais um para frente, por favor. Aí, muito bem, ó. Novamente, atividade física semanal pelo NO também não houve nenhuma diferença, né? Muito bem. A percentual de gordura corporal teve uma correlação entre fraca e moderada, né? Mas pelo menos é plausível essa diferença, ou seja, como vocês podem observar, quanto maior for o tempo de atividade física semanal, menor será o percentual de gordura. Vocês conseguem enxergar isso? Né? Então, de certa forma, apesar de não haver uma diferença significante, há uma tendência. Não é correto a gente falar tendência, né? Mas pelo menos é algo coerente, eu diria. Já no exercício físico semanal com relação ao NO, o que eu esperaria seria um aumento. Né? Primeiro, não há diferença significativa, correto? Não é. Então isso já diz que esse grupo são todos iguais. Uma das discussões que vocês poderiam ter independente se a pessoa faz 200 minutos ou se ela fizer 800 minutos, ela irá obter resultados semelhantes, ou seja, faça atividade física, mesmo que seja 200 minutinhos por semana. Isso já é suficiente para promover adaptações que são semelhantes àquelas mulheres que realizam 800 minutos. Isso é ótimo, porque você economiza tempo. Então, isso é algo a seu favor, tá bom, Eduardo? O que vocês poderiam utilizar para fortalecer esse dado? Vocês pensaram nisso? Para cravar que isso seria muito benéfico, do ponto de vista metodológico. Aí não ficaria com o Eduardo. Ou então poderia ser, se o Eduardo quiser fazer um mestrado, né, fazer uma dissertação, o que vocês poderiam fazer? Eu diria mais simples do que isso. Mais simples? Coloco um grupo controle de mulheres sedentárias. Ponto final. Ponto final. O que vocês esperariam? Aí vocês não iam fazer correlação. Vocês iam comparar um grupo com o outro. Teste de tempo, ponto final. E aí, será que a mulher que pratica atividade física tem uma menor produção de GNO? Será que a mulher que é sedentária tem uma menor VO2? Pronto, você já vai achar. É bem provável que sim. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque isso reforçará o resultado de vocês, entende? Só para vocês cravarem que... exatamente. Só vai reforçar só. E o controle é muito fácil de se fazer. Não há intervenção, não há nada. Isso só reforçaria. Mas é lógico, isso ficaria para um próximo passo, tá bom, Eduardo? Tá joia? Mas foi algo que me chamou a atenção e que eu acho que poderia fortalecer o estudo de vocês como um todo. Inclusive a sua própria tese. Né? Isso fortalece a publicação em revistas mais expressivas. Né? Muito bem. Uma outra coisa que talvez eu iria sugerir a vocês, fazer a estratificação do percentual de gordura com a idade, tá bom? Tá? Faz a estratificação do percentual de gordura com a idade e também com o VO2. A gente sabe muito bem que, se bem que essas mulheres eram fisicamente ativas, né? Então, essa redução do VO2, ela ocorre, só que ela é atenuada em comparação às mulheres que não praticam. A gente observa que mulheres que não praticam a atividade física, a redução do VO2 pico
ele é mais acentuado. Mulheres que envelhecem, mas continuam fisicamente ativas, há uma redução do VO2, mas ela é mais discreta, ela é atenuada. Tá? Mas talvez, se vocês fizerem uma estratificação, talvez vocês observarão um resultado mais expressivo, né? É uma sugestão, tá bom? Muito bem. E já está terminando, tá bom, Eduardo? Você fala muito, né? Muito bem. Ainda mais com café, né? Ainda mais inibindo os meus receptores de adenozinas cerebrais. Né? Eu vou trazer água com gás. Traga suco de maracujá, que é mais tranquilo. Muito bem. Eduardo, quais são os fatores intrínsecos e extrínsecos que você relata na apresentação? Eu vi que você falou que não seria importante nesse momento. Eu acho que é importante. Eu acho que seria importante você falar sobre eles, tá? Não só falar na apresentação, mas descrevê-los também. O que seriam esses fatores intrínsecos e extrínsecos? Bom, eu explicaria fatores extrínsecos para iniciar. Por exemplo, que essas voluntárias, pelo menos do que era do meu conhecimento, acredito também que seja do professor Thiago, que elas não apresentavam um acompanhamento nutricional periódico, ou seja, não apresentavam uma dieta e, portanto, apresentaram esse valor, como nós vimos durante a apresentação, um valor de percentual de gordura considerado elevado dentro dessa população, 31%. E também podemos citar como um fator que seja considerado intrínseco, por exemplo, a relação da modalidade que praticavam essas voluntárias em termos de exercício físico. Nós, pelo que analisamos dentro das voluntárias, haviam voluntárias que praticavam de fato um exercício cíclico em maior intensidade em comparação a outras voluntárias que praticamente apenas realizavam as atividades de vida diária e não realizavam esse exercício físico tanto assim de maneira periódica em termos de intensidade moderada e vigorosa. Muito bem. Mas eu diria que seria o contrário, tá, Eduardo? Eu acho que esse fator da intensidade seria um fator extrínseco, tá? E os parâmetros relacionados ao percentual de gordura é algo que está intrinsecamente relacionado à velhice, tá bom? Eu acho que só isso. E descreva isso, tá? E a última questão em si. Vocês chegaram a fazer a variabilidade da frequência cardíaca? Sim, mas nós não temos. Mas ele não foi o objetivo do trabalho, né? Não é o objetivo do trabalho, foi. Desculpa até cortar o. Não é o objetivo do trabalho, foi uma variável que foi colocada extra. E a gente tem esses dados, tem os dados armazenados dentro do aparelho, mas eles ainda não foram analisados. traduzidos. Tá. Tá no aparelho lá, eu nem mexo com isso, nem sei mexer nesse aparelho. Me diga uma coisa, porque a variabilidade da frequência cardíaca é um parâmetro muito mais sensível, não diria muito mais sensível, mas muito mais aceito pela comunidade científica em relação à força de publicação. Então, talvez seria um parâmetro que vocês poderiam associar, sabe com o quê? Com o VO2 pico. Tá? A modulação autonômica está intrinsecamente relacionada ao VO2 pico. Ou seja, vocês poderiam colocar aqui, quanto maior for a variabilidade da frequência cardíaca, maior será o VO2 pico. É uma hipótese, é uma correlação que faz sentido. Não é a correlação do ator de Hollywood com a morte das baleias. Ou seja, faz todo sentido. O início do exercício, há um retardamento na retirada do parasimpático, há uma atenuação da ativação do sistema nervoso simpático, e isso poderá repercutir diretamente no débito cardíaco, assim como na resposta de menor hiperreatividade da vasoconstrição durante o exercício, tá bom, Eduardo? Então, isso poderia inferir indiretamente o drive simpático e o drive parasimpático, correlacionando com o VO2 pico. E um outro parâmetro que eu disse que ele é um pouco mais fraco do ponto de vista de força, né, de comunicação,
que é o valor da frequência cardíaca de recuperação pós-teste. Vocês chegaram a coletar esses parâmetros? Sabe por que eu digo isso? Porque é um parâmetro super simples de se fazer. Né? Terminou o teste, coloque o avaliado sentado, descansando e observa a frequência cardíaca. Lembrando que quanto maior for a queda da frequência cardíaca no pós-exercício, maior é o balanço autonômico, maior é o refinamento, maior é a sensibilidade das alças que regulam as respostas cardioventilatórias, cardiorrespiratórias, tá bom? Mas a variabilidade não seria um ótimo parâmetro, tá bom, Eduardo? Acho que seria legal vocês utilizarem. Eu falei que era o último, né? Mas só mais um aqui, tá? Na descrição, Eduardo, colocar parâmetros ventilatórios e não respiratórios. Por quê? Vocês avaliaram a ventilação, não foi através do ventilômetro. Ventilação é um parâmetro, como o próprio nome diz, pulmonar, que está relacionado à ventilação, ou seja, é no sítio pulmonar. A respiração ocorre onde? A respiração em si. Nas mitocôndrias. Isso, e as mitocôndrias se encontram na célula muscular. Na célula muscular, exatamente. Tá bom? É que muitas vezes, utilizando uma linguagem, uma terminologia mais informal, a gente acaba associando, né, e utilizando como sinônimo ventilação e respiração. Mas nesse nível que você se encontra, é importante você diferenciar a ventilação, que está relacionada ao aparelho pulmonar, da respiração propriamente dita, como você bem explicou, que ocorre nas mitocôndrias, na matriz mitocondrial, na crista mitocondrial, e que ocorre lá no interior da fibra muscular. Tá bom, Eduardo? Você mesmo respondeu corretamente. Eu acho que isso é importante você mesmo identificar. Tá bom? Beleza? Muito bem, Eduardo. Dessa forma, eu encerro as minhas colocações, meu posicionamento. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite. Foi um imenso prazer fazer parte desse processo. Lembrando que o Eduardo sempre foi um excelente aluno, sempre foi uma pessoa brilhante como pessoa em relação ao comportamento dele, né? Sempre foi um aluno extremamente humilde. Então, parabéns a vocês pais, porque isso faz parte da família, né? Nós aqui na faculdade a gente não influencia em nada disso, né? Então, gostaria de dizer que foi um prazer enorme fazer parte desse período com o Eduardo, que eu não tenho dúvida de considerar um brilhante. E como é importante, né, ter a presença da família. Pai, mãe, avó, materno ou paterno? Materna. Materno, muito bem. E a senhora? Sua tia. A tia do Eduardo. Irmã. Nem deu não erra, né? É a versão feminina do Eduardo. Isso mesmo, a versão feminina. Até o jeitinho, né? Até o jeitinho também, né, Eduardo? Muito bem, muito bem. Mas daqui a alguns instantes nós falaremos a respeito das considerações finais, tá bom? Eu encerro aqui a minha participação. Muito obrigado e muito obrigado a todos os ilustríssimos alunos matriculados na Faculdade de Ciências Culturais Paulista. Muito obrigado. Parabéns ao Eduardo pela apresentação, parabéns, muito obrigado ao professor Dr. Renan. Eu vou pedir, deixa eu levantar para ficar mais claro. Eu vou pedir apenas 3 minutinhos, vocês aguardem 3 minutinhos, né, que o professor Dr. Renan e eu vamos nos reunir para ser, a gente vai rapidamente. Não é só isso aí. Deixa eles mais à vontade. Assim a gente já traz a questão final com relação à aprovação. Certo? Então, peço a todos apenas um pouquinho de paciência, 3 minutinhos, e a gente já está de volta. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho só. Isso aí.